Olá pessoal, estamos aqui na disciplina de Gestão Ambiental e Florestal e neste capítulo iremos estudar aí alguns indicadores ambientais e indicadores de sustentabilidade. Vamos lá? Pessoal, a primeira coisa a se compreender é que existe uma diferença muito sutil aqui, mas principalmente com relação à origem do indicador ao sistema que ele se aplica. Então, a ISO 14001, que trata da questão ambiental, da certificação ambiental no padrão internacional, e que também é adotada e incluída dentro do FSC, ela tem, então, na sua norma, os chamados indicadores de desempenho ambiental, IDA. E existem outros indicadores que são chamados indicadores de desenvolvimento sustentável, que surge também, podem ser abordados dentro do FSC, mas eles surgem a partir do GRI. O GRI, que é Global Reporting Initiative. Então, Global Reporting Initiative, que é um relatório global de iniciativa voluntária, que surge aí, que nós vamos falar mais um pouquinho adiante, mas ele surge, então, como um mecanismo das empresas indicarem ou trazerem padrões de sustentabilidade à sua empresa, à organização, à sistemática de funcionamento da empresa. E aí são emitidos esses chamados relatórios de sustentabilidade, tá? Conforme o GRI. O GRI ele surge aí a partir de discussões internacionais, incluindo as discussões na ONU sobre a questão climática e ambiental e sustentável. Tá? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso também, sobre os ODS, que são chamados Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. Então, esse Global Report tem a versão 1, 2, 3, 4 e tem atualizações aí. Mas vamos lá, vamos por parte. Então, a primeira questão qual a diferença, então, entre os indicadores de desenvolvimento sustentável e os indicadores de desempenho ambiental? Esses dois indicadores, eles muitas vezes se sobrepõem, porque podem ser usadas as mesmas métricas, as mesmas metas para indicadores, mas o enfoque deles é diferente, tá? Os indicadores de desempenho ambiental são índices avaliados dentro de um sistema de gestão ambiental, como, por exemplo, o ISO 14000. E são auditados por órgãos certificadores, como o FSC, por exemplo, ou aquela empresa, como foi citada, Boreal, que faz a certificação da ISO. Os indicadores de desempenho sustentáveis, eles são apresentados voluntariamente pela empresa através do relatório de sustentabilidade conforme o padrão do GRI e conforme as metas de Objetivo de Desenvolvimento Sustentáveis. E esses aspectos dos IDS e GRI estão cada vez mais associados às questões de mercado, né? De sustentabilidade dentro dos indicadores de, por exemplo, mercado de capitais de bolsa de valores. Então, o GRI, de onde surge essa ideia? O GRI surge, então, como a principal organização no esforço de levar empresas e governos de todo o mundo a adotar princípios de desenvolvimento sustentáveis. Então, inclui aí o setor público também. A GRI, ela propõe um padrão global para que as empresas prestem conta de seu desempenho socioambiental por meio da publicação de relatórios de sustentabilidade. A lógica é que o público interessado no desempenho ambiental da organização, como, por exemplo, acionistas, investidores, fornecedores, empregados, clientes, governos, ONGs, concorrentes, população, qualquer um, sociedade civil, possa conferir como o negócio lida com os impactos não exclusivamente financeiros, mas com relação à sustentabilidade e às futuras gerações. Dentro da estratégia aí, que é bem subversiva, foi sediada então em Amsterdã essa conferência,
global, né, que deu origem ao GRI, na sua quarta versão, com apoio do governo holandês e empresas, inclusive empresas brasileiras, né, como a Natura e a Petrobras. O grande destaque foi o lançamento dessa quarta geração das diretrizes, que eles chamam de G4, né, GRI G4, que vem então trazer os padrões de como estabelecer métricas, metas, objetivos e relatórios conforme o padrão da GRI. né? GRI. Indicadores de sustentabilidade. Vamos ver aqui então como o IBGE traz essa questão dos indicadores de desenvolvimento sustentáveis e a questão do GRI. Vamos ver aqui primeiro a questão do GRI. The Sustainability Challenge. We live, breathe, create, extract, produce, pollute, and consume. We currently use 1.5 times the capacity of the Earth each year to absorb our waste and provide renewable resources. And if we don't act by 2030, this number will be 2 planets every year. This needs to change. Change into a sustainable global economy. Sustainability. It's not only an environmental issue. It also takes into account economic and social issues. Labor practices, human rights, economic performance, community, society, corruption, corporate governance, and the responsibility of products and services. Our global economy needs to change. A sustainable global economy is not a luxury. Without a sustainable business model, environmental and social issues will continue to impact our economy and compromise our future needs. The planet and our society needs a sustainable global economy. Your organization needs it for its long-term strategy and success. How do you get started? The change to a sustainable economy requires organizational change. To drive change, you need to set goals and measure how you are progressing towards them. Sustainability reporting is a key tool to help you set goals, measure progress, and manage sustainability within your organization. Reporting on your organization's sustainability performance will give internal and external stakeholders a clearer idea of its impacts and can increase your efficiency and improve your performance. And reporting enables you to move your organization forward into a successful, sustainable future. The Global Reporting Initiative drives sustainability reporting by all organizations by providing guidance and support. GRI produces a sustainability reporting framework that is widely used around the world. It is developed by thousands of organizations and experts worldwide through a multi-stakeholder process. These people come from different areas, including business, civil society, labor and accountancy, investment and academic institutions. This approach provides credibility. The GRI reporting framework is developed to help organizations on their sustainability reporting journey. It is reporting guidance that includes all of the issues you should monitor to assess your organization's sustainability performance. At the heart of the framework, the GRI Sustainability Reporting Guidelines provide the principles that establish how to report and the standard disclosures that establish what to report on. GRI's standard disclosures enable consistency and comparability. The guidelines can be used by organizations of all sizes and types operating in any location. So what's in it for you? Sustainability reporting can help you understand risks and create value.
Help reduce waste, carbon emissions, and water use. Help you improve efficiency and reduce costs. Help enhance equality and diversity within your company. Help you attract and retain staff, investors, and clients. And help you gain new insights and determine your strategy for the future. The GRI Sustainability Reporting Framework helps your organization to report in a way that is comparable, trustworthy, and addresses the needs of all stakeholders. Want more? Então aqui o próprio vídeo, né, que publiciza aí a GRI, né, que é essa iniciativa. Depois vou deixar o link para vocês também podem assistir o vídeo do próprio IBGE, um vídeo nacional explicando esses indicadores de desenvolvimento sustentável. Mas é importante notar, né, que é um padrão que, como foi dito no vídeo, para que as metas e objetivos possam ser alcançados e comparados entre as organizações. E aí tem de onde que surgem todas essas questões e de onde a gente pode partir como padrão de objetivos e metas para a questão de sustentabilidade. Basicamente, aqui a ONU tem os chamados Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. Né? A Organização das Nações Unidas traz aí, então, 17 setores, né? 17 focos aí para se implementar a questão da sustentabilidade. Então, parte aí desde a questão da erradicação da pobreza, né? Saúde e bem-estar, igualdade de gênero, as questões sociais, até as questões ambientais, infraestrutura, educação, etc. Tá? Então, esses 17 grandes setores aí formam um guarda-chuva daquilo que a ONU indica como sustentabilidade para todas as nações. Então, essa cúpula das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, ela que traz as diretrizes hoje para que as empresas privadas e instituições públicas, governos federais, estaduais e municipais possam implementar a questão da sustentabilidade. Aqui, já por outro lado, então nós estamos falando dos índices de desempenho, estamos falando dos índices de sustentabilidade, né? Como traz aí a GRI, né? Então, Índice de Desempenho Sustentável. E agora nós temos, então, por outro lado, os índices de desempenho ambiental, que estão vinculados especialmente à questão da ISO 14000. E, como foi dito, tem um grau de sobreposição. Então, aqui, por exemplo, a FIBRA traz no seu relatório de 2016 60 parâmetros em 3 dimensões de índice de desempenho ambiental, né, vinculados então à questão da ISO 14001. Mas mesmo ali naquilo que a FIBRA traz como padrões de desempenho ambiental, ela também vincula ao mesmo tempo aos ODS e de certa forma sobrepõe ao relatório de sustentabilidade. Então perceba que no próprio relatório da FIBRA ela tenta cruzar, né, fazer o cruzamento entre aqueles 17 objetivos do ODS, trazendo os indicadores aqui. Então, traz aqui, por exemplo, otimizar o uso dos recursos naturais, e aí a meta tem sempre prazo e métrica para se avaliar. Então, reduzir em 1/3 a quantidade de terras necessárias para a plantação de celulose. Né? Proteger a biodiversidade. Então, promover a restauração ambiental de 40 mil hectares de áreas próprias entre 2012 e 2025. Então, as metas são objetivos com data e métricas definidas, tá? E aí perfazem a questão de sustentabilidade e desempenho ambiental conforme a ISO. Então, tentam cruzar tudo isso. Aqui um outro exemplo, né, de otimizar a gestão hídrica, e a meta se desdobra em frentes floresta, viveiros e indústria.
Floresta, a questão de fazer a gestão hídrica de microbacias, viveiros reduzir 17% do consumo de água, 17% também nas indústrias de redução de água. Então percebam como tudo no fim está correlacionado. E aí no setor público nós temos também o padrão chamado o Programa aí, Nacional, que também está vinculado aos 17 setores do ODS lá, objetivos da ODS, da ONU, chamado Programa Cidades Sustentáveis, tá? Um sistema de gestão ambiental sustentável para os municípios. Então, eu vou deixar vários vídeos aqui explicando o que é esse programa, inclusive o BGE trazendo. Então, e esse vídeo também aqui do Caos Urbano à Cidade Sustentável, tá? Então, tem vários vídeos legais. Aqui o lançamento da gestão pública sustentável vinculada ao programa Cidade Sustentável, chamado GPS, atualizado com os ODS. Então percebam que está tudo correlacionado aqui. E aí esse plano de metas para cidades em termos de gestão traz aí pode dar uma contribuição significativa para a elaboração de planejamento integrado do município, reunindo prioridades das diferentes áreas da esfera pública com um olhar mais abrangente para a cidade. E aí cruza informações e faz uma análise conjunta setorial, por exemplo, envolvendo plano diretor da cidade, plano de mobilidade urbana e plano de habitação, entre outros. E aí vem a questão de definição dos objetivos e metas, né? Então, o objetivo basicamente é a descrição daquilo que você pretende alcançar e uma meta é a definição em termos quantitativos e com prazo determinado. O plano de metas para cidades é um instrumento de planejamento e gestão que auxilia as prefeituras a definir prioridades e ações estratégicas. E a elaboração do plano de metas deve ser realizada pelo Poder Executivo Municipal, tá? Prefeitura. Fazendo aí, tem todo um padrão a ser seguido, né, nesse programa Cidades Sustentáveis, tá? Transparência, planejamento conjunto, tá? Democrático e as metas bem claras e definidas com gestão de dados, transparência de informações públicas. Então, aqui, por exemplo, esse programa Cidades Sustentáveis oferece à administração pública uma agenda completa, incluindo 260 indicadores, divididos em 12 eixos temáticos e alinhados com os ODS. E os prefeitos que assinam essa carta compromisso do planejamento se comprometem a produzir esse diagnóstico e eles mesmos abastecerem a plataforma para estar fazendo esse diagnóstico ano a ano para ver se as metas estão sendo alcançadas, tá? Então o gestor assina a carta e tem um compromisso de até 120 dias a sua posse começar a apresentar o planejamento para fazer esse levantamento e diagnóstico. A seleção dos indicadores é feita já nessa elaboração do plano de metas e deve observar no mínimo um plano plurianual, né? Então conforme o mandato eleitoral aí, né? 4 anos aí, enfim. E tem que seguir toda a questão do plano diretor e lei de zoneamento urbano. Com base nesses indicadores e documentos da cidade, que a cidade tem que ter isso primeiro, depois elabora-se as metas, objetivos e cronogramas. Então, depois vocês pesquisem também, deixei disponibilizado, São Paulo capital já tem esse relatório desde 2013 e Belo Horizonte também traz, já está cadastrado. Aqui um mapa digital, né, com os estados e cidades, municípios que já entraram dentro desse programa, tá? Existem algumas vantagens de financiamento público de linhas de crédito para as prefeituras, para aqueles que entram no sistema. Mas, de maneira geral, algumas grandes cidades com a gestão pública e urbana mais organizada que acabam aderindo. Aqui um exemplo de indicador, né? Por exemplo, bens naturais comuns, e aí, em conformidade com os ODS, aqui, por exemplo, existem vários. No segmento, no objetivo de bens naturais comuns, tem, por exemplo, acesso permanente sustentável à água potável,
área desmatada, área restaurada de florestas, área de mananciais protegidas, áreas destinadas à unidade de conservação, esgoto que não recebe nenhum tipo de tratamento, esgoto tratado antes de chegar aos efluentes em rios, córregos ou mar, florestamento e reflorestamento, gastos públicos destinados aos recursos naturais. Então, existem vários indicadores aqui, né? Aqui mais alguns. Área desmatada, por exemplo, seria a porcentagem de área desmatada acumulada ano a ano sobre a área total do município. Então, para que possa ser comparado entre diferentes municípios. E aqui, reflorestamento e reflorestamento, percentual de área de florestamento e reflorestamento sobre a área total do município. Aqui, um anexo desse guia de gestão pública sustentável, né? Trazendo todos os setores, aí, os objetivos da ODS vinculados às áreas aí. Aqui mais exemplos, né, da fórmula de cálculo para questão, por exemplo, percentagem de domicílios atendidos pelo abastecimento público de água potável sobre o total de domicílios no município. Então, isso permite a comparação entre os diferentes municípios, né? É uma norma, uma padronização. Aqui o indicador de área desmatada, que seria número total em quilômetros quadrados de área desmatada sobre a área total do município em quilômetros quadrados. E aqui o ODS vinculado, que é a vida terrestre. Mais um da vida terrestre, percentual de área restaurada de florestas degradadas sobre a área total do município, tudo em quilômetros quadrados. Área de mananciais protegidas, número total em quilômetros quadrados de áreas de mananciais protegidas sobre a área total do município. E aqui mais um, número total em metros quadrados de esgoto tratado, metros cúbicos de esgoto tratado antes de chegar ao mar, rios e córregos, sobre o total de volume de efluente para esse mesmo destino. E aí segue. Mas por que as empresas voluntariamente, as prefeituras voluntariamente iriam aderir a isso, ou a esses tipos de relatório, a esses programas de cidades sustentáveis, né? Então, existe cada vez mais uma pressão internacional e dos mercados de capitais e mercados de vendas de produtos, né, para inserir essas questões ambientais na discussão. Então, por exemplo, as questões ambientais e o capital. Índice de sustentabilidade ambiental aqui dentro da Bolsa de Valores. Então, por exemplo, o índice Dow Jones de sustentabilidade e o índice de sustentabilidade empresarial da Bovespa. Então, percebam que já está inserido dentro da Bolsa de Valores, que são os donos dos recursos financeiros. E aqui existe, por exemplo, um livro referência, também vai estar disponível o link, Sustentabilidade no Mercado de Capitais. Tá? Então, aqui, por exemplo, as grandes empresas como a Fibria, ela já é cobrada e avaliada em cima disso, né? As pessoas que vão injetar dinheiro na parte da empresa com o mercado aberto vão avaliar esse índice de sustentabilidade. Então, aqui, por exemplo, essa dimensão ambiental do índice da Bovespa, né, traz aí aspectos de recursos naturais renováveis. A linha de crédito também brasileira BNDES Par, né, também criada e com preferência a investir e dar suporte a empresas que tenham esses indicadores aí. Aqui, ó, um recorte de uma reportagem descrevendo que os desembolsos do BNDES a projetos da economia verde em 2015 já somavam aí 31,3 bilhões de reais, né? Um montante aí que corresponde a um dos principais partes de investimento em infraestrutura. É claro que o setor brasileiro tem muito investimento em transporte, energias renováveis, eficiência, então aqui a preferência por energias renováveis, gestão de água, esgoto, gestão de resíduos sólidos, adaptação à mudança climática, são um montante maior ainda aí do que esses 31 bilhões descritos. Aqui um outro
outra publicação interessante, BNDES e Economia Verde, o clima do negócio e o negócio do clima, o BNDES e a Economia Verde, também disponível gratuitamente em PDF. Então, nós temos toda uma tendência global de seguir esses indicadores sustentáveis e indicadores ambientais. Um outro ponto que nós trataremos nas próximas aulas é a questão da Conferência das Partes, né? Que é o setor da ONU que discute a questão da mudança climática global, tá? Estabelecendo metas para redução de emissões, que também tem a ver com indicadores ambientais, principalmente a gestão de emissões atmosféricas, tá? Então, aqui o exemplo da COP22 em Marrakech, antes a 21 em Paris, agora com a mudança da presidência dos Estados Unidos, saindo do Trump, acho que essas discussões vão crescer e vão se consolidar. Estados Unidos sempre foi aquele que retardou esse estabelecimento de metas. O nosso governo também vai ter que se adequar e vai ter que entrar nesse grande acordo. A última COP aconteceu aqui na América do Sul, ainda faltou atualizar, que é a COP 23, tá? Foi ano passado, 2019. É isso, pessoal. Até a próxima. Bons estudos.